Qual é a minha parte? Esse é o tema dessa noite. Qual é a minha parte? Porque quando eu e você olhamos para a palavra de Deus, ela nos instrui que cada pessoa que está aqui tem uma parte a realizar na face da terra. E o que tem a ver, pastor, o tema qual é a minha parte com primícias? Porque se você não priorizar as coisas que devem ser priorizadas, você vai deixar com que as circunstâncias te engulam. Porque eu e você sabemos que a vida, o tempo, os dias não param para esperar você tomar uma decisão. Olhando para a história, muitos homens e mulheres viveram de uma forma inspiradora. Antes de eu ler o texto dessa noite, se você gosta de abrir, já vá lá para Colossenses capítulo 1. Mas antes de ler lá, eu quero falar com você de alguns homens e mulheres que viveram de uma forma inspiradora e deixou um legado, abrindo assim um espaço para essa evolução humana. Thomas Edison, ele inventou a lâmpada elétrica, permitindo uma iluminação acessível para todos nós. Alexander Graham criou o telefone, revolucionando assim a comunicação à distância. Johannes Gutenberg, ele desenvolveu a prensa tipográfica, tornando assim a leitura e o conhecimento acessível. Orville e Wilbur fizeram o primeiro voo de avião, dando assim início à aviação moderna. Henry Ford popularizou a linha de montagem de automóveis, tornando assim os carros mais acessíveis ao público. E eu poderia ficar aqui citando vários exemplos de homens e mulheres que fizeram a diferença e deixaram um legado. Mas eu só quero falar desse último aqui, para resumir todos esses que criaram. Deus criou você. Um amém. Vou repetir. Deus criou você. Então, Deus, ele cria eu e você e nos dá uma missão, fazer a nossa parte. Então, Deus não deixou a sua obra pela metade. Quando Ele criou os céus e a terra, quando Ele criou todas as coisas no início, no sétimo dia Ele descansa. Por quê? Porque Ele não estava cansado, porque Ele tinha terminado. Então, não comece obras e deixe pela metade. Você é filho de Deus, você é criação do Senhor, e Ele sempre que inicia, Ele termina tudo. Então, cada ser humano foi criado com um propósito. É bom fazer essa introdução para você entender para onde nós estamos partindo. Porque eu e você temos propósito nessa terra, como nós apresentamos essas crianças aqui, só Deus sabe onde vai ser o futuro dessas crianças. Talvez é o próximo presidente no futuro, talvez dessas crianças aqui vão estar fazendo coisas que você acha impossível, indo, talvez, sendo um astronauta, sendo como eu andei ontem de cavalo com as crianças, estou com as pernas tudo doendo aqui, e aí a menina que estava guiando a turma de cavalo, 17 anos, a menina guiando a turma, e ela conversando com todo mundo, e começou a conversar comigo, falar da vida dela. Eu falei, gente, eu estou aqui só para andar de cavalo, essa menina abrindo a vida dela para mim, e tal. Eu comecei a perguntar, eu falei, e aí, você, o que você pensa do futuro? Ela falou, estou terminando o meu high school, e eu vou entrar na faculdade para me tornar uma mecânica de aviação. Mecânico de avião. Eu falei, gente, olhando essa menina andando de cavalo nessa fazenda aqui, eu jamais ia pensar que o sonho dela é se tornar alguém que vai ser mecânico de avião militar ainda. Ela quer entrar para o Army nessa área da mecânica. Então, quando você olha para alguém, não subestime as pessoas que estão do seu lado. Porque quando você olha para alguém, você está olhando para a criação do Deus do impossível. E Deus pode fazer o impossível na sua vida. Abra aí Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16. Você que tem a sua Bíblia. A partir de agora você começa a dar glória. Versículo 15 e 16 de Colossenses, a palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele
foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então é Ele que criou todas as coisas. Você é criação do Deus que criou todas as coisas. Então, aqui vai o primeiro alerta: comece a ser criativo. Comece a criar coisas. Como diz o mineiro, você está com a faca e o queijo nas mãos. Você está com a faca e o queijo nas mãos. Quem é mineiro aí? Levanta a mão. Eu também sou. Eu e você estamos com a faca e o queijo nas mãos. E quando o Senhor, Ele nos chama a fazer algo na face da terra, Ele está falando para alguém que Ele já colocou dentro de mim e de você algo a ser feito. Agora, como que eu descubro isso? Você está tomando o primeiro passo já. Você precisa participar de uma igreja. Você precisa estar recebendo instruções, você precisa ler a palavra de Deus. Então, o nosso grande desafio é não fazer as coisas para a nossa glória. É fazer para a glória de Deus. Sabe qual foi a primeira invenção do ser humano? Eu falei aqui de algumas invenções que você até hoje é beneficiado por causa disso. Mas a primeira invenção do ser humano, sabe qual que foi? Invenção de moda. Invenção de moda. Adão e Eva estavam quietinhos no jardim e foram inventar moda. Sua mãe não tinha esse palavreado? Não, minha mãe tinha. Para de inventar moda. Minha mãe falava desse jeito comigo. Para de inventar moda. Eles inventaram moda, caíram por causa da sua curiosidade. Eles foram o primeiro casal na face da terra a deixar de fazer a sua parte. Por isso que eu e você precisamos aprender com a palavra de Deus que fazer a nossa parte não é fácil. É difícil. Porque aqui nós estamos falando de um casal que foi colocado em um lugar onde existia a presença de Deus, onde havia muita coisa para eles fazerem e eles focaram simplesmente naquilo que não podia fazer. Imagine só. E ter aqui eles tinham uma consciência limpa, eles estavam num lugar onde ali não havia vícios, eles não tinham problema com o trabalho, eles não tinham que sair cedo, eles não tinham que enfrentar o trânsito, e agora o que acontece? Eles estão, por causa da curiosidade, tomando decisão que leva ao pecado. E o que eu e você precisamos entender é o seguinte: ali no jardim só existia uma árvore que não podia ser tocada. As outras eles podiam tocar, comer, uma árvore. Aí Deus fala assim: olha, vocês podem todas essas coisas, mas não comam do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vai morrer. Aí eles olham para aquela árvore e falam: começa a abrir espaço para Satanás falar no coração deles. Agora, o que eu quero que você entenda é que não existe hoje somente uma árvore. No jardim era só uma árvore e era difícil, Thaís. Então, como que eu e você vamos manter a santidade hoje? Porque não existe só uma árvore, você sai daqui para fora, tem um monte de árvore andando aí fazendo você pecar. Os entendedores entenderão. Hoje em dia é difícil para eu e você permanecermos no caminho do Senhor, porque não requer nem Satanás virar, usar a serpente para vir falar no seu ouvido, não. É só os seus olhos bater em algumas coisas aí fora que o mundo apresenta, principalmente nas redes sociais, e você está vendo árvore que não era para ver, está tocando árvore que não era para tocar, está subindo em árvore que não era para subir, e está comendo árvore que não era para comer. Proibido para menores de 18 anos. Adão, ele foi o primeiro homem a desobedecer a Deus, e a desobediência trouxe essa consequência. Toda obediência ou desobediência traz consequência. Como nós vimos aqui, Thomas Edison, que inventou a lâmpada, e hoje você não está aqui no escuro, Adão e Eva inventaram moda, e precisou Jesus morrer na cruz para pagar um preço que ninguém mais podia pagar.
Então, o trabalho do inimigo é sempre colocar uma capa, uma capa de presente, um embrulho para tentar fazer, uma embalagem para tentar fazer com que aquilo que leva ao fracasso, à destruição, se pareça com um sucesso. Coisas imediatistas, coisas que não requer um processo. Alguns pagam para não passar pelo processo. Às vezes eu tenho que fazer a prova de direção para tirar a carteira, e aí eu lembro que no passado existia eles vender aulas, né? Compra aqui 10 aulas para você tirar sua carteira, você não precisa passar por 10 aulas. Então o mundo está o tempo todo inventando alguma coisa para eu e você olhar e falar, isso é sucesso. E aí você entra e você cai. Então, um alerta de Deus para nossas vidas hoje é que você venha avaliar a perda antes de tomar decisões que deseja. Vou repetir que você está muito silencioso hoje. Eu e você precisamos avaliar o que nós vamos perder antes de tomar a decisão que a gente deseja. Porque Adão e Eva estavam ali no jardim, e aí eles só pensaram no que ia ganhar. Porque o diabo chegou e falou, não, você não vai morrer. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. E aí o que acontece? Eles caíram, porque eles olharam por aquilo que eles iam ganhar, mas esqueceram de avaliar o que ia perder. Então, avalie, porque existe mais perda em você fazer o que você deseja do que você negar a sua carne para fazer o que é vontade de Deus. Toda guerra, toda divisão ou rebelião é uma consequência do pecado que entrou no mundo. A rebeldia ou o rebelde, ele causa divisão, ele prepara também um palco para guerra e destruição. Todo rebelde. Toda pessoa que se rebela contra uma autoridade, se rebela contra a palavra de Deus, ela está preparando um ambiente para uma guerra e destruição. Avalie isso. Tem pessoa que só quer te chamar para o ringue, porque sabe que se você descer para a carne, você vai perder mais do que ela. Tem pessoa que não tem nada para perder. Você já conversou com alguém assim? Eu não tenho nada a perder mesmo. Eu fico longe de pessoa assim. Pessoa que fala para mim que não tem nada a perder, eu falo, um beijo, estou fora. Eu tenho muito a perder. E se eu ficar perto de você, você vai me colocar no ringue, vai tentar fazer eu descer para a carne, porque você sabe que a minha queda vai ser maior. Então, se afaste de alguém ou daquilo que tenta te colocar na zona de perigo, porque sabe que se você cair, muitos cairão junto com você. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Cutuca essa pessoa aí e fala, faça a sua parte. Faça a sua parte. Nós não podemos continuar vivendo as consequências do pecado. Nós não podemos apenas conformar com a situação que a gente vive. Nós temos que fazer a nossa parte. Você não pode permanecer como vítima das circunstâncias. Você tem que mudar a rota. Eu nasci assim, pastor. Na minha família, ninguém me deu oportunidade. Na minha família, todo mundo é pobre. Na minha família, as pessoas nunca deram certo na vida. Na minha família, todo mundo divorciou. Por isso que eu vou divorciar. Não. Você deve mudar a rota da sua geração. Eu e você estamos com a faca e o queijo na mão, irmão. Se você não é mineiro, pega esse queijo aí. Pega de nós que somos mineiros. Mas às vezes o negócio está na nossa frente para a gente fazer e a gente deixa de fazer. Por quê? Porque nós somos vítimas das circunstâncias. Não vou voltar lá mais. Por quê? Fulano me chateou. E agora eu sou vítima das circunstâncias. Não deixa ninguém parar você. Eu conversei com um amigo um dia desse e ele falou, pastor, eu estou disposto a servir o Senhor, eu aceitei o meu chamado e agora eu estou entrando na faculdade teológica e eu vou fazer um bacharel e agora eu vou assumir o meu chamado, porque esse cara, eu conversei com ele há 12 anos atrás, quando nós dois estávamos conversando sobre ministério, e ele até hoje está sendo parado por causa das suas circunstâncias. Aí agora, depois de 12 anos, ele resolveu entrar na faculdade que eu entrei há 12 anos atrás. Você está entendendo como você é o responsável por atrasar a sua vida? Não atrase a sua vida. Toma a decisão hoje.
Eu preciso repetir porque isso aí veio do Espírito Santo para você. A decisão precisa ser tomada hoje, não é semana que vem, não é o ano que vem, não é quando o seu filho crescer, não é quando o dinheiro entrar, não é quando o documento chegar. Se você não toma a decisão hoje, quando o documento chegar, você vai fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Se a decisão não toma hoje, quando o relacionamento chegar, você não estará preparado para viver uma só carne com aquela pessoa. A decisão precisa ser tomada hoje. Aleluia, Deus está falando aqui nessa noite. Pastor, mas é difícil, eu sei que é difícil, porque dentro de mim e de você, agora por causa desse casal abençoado por Deus, para não falar outro nome, eles foram abençoados por Deus, mas eles tomaram a decisão errada, por causa deles, agora dentro de mim e de você, luta dois mundos, um quer agradar a Deus de toda forma, mas o outro quer fazer a própria vontade. E fazer a vontade de Deus tem ficado mais difícil, sabe por quê? Porque hoje os cultos precisaram reduzir, porque as pessoas estavam ficando cansadas. Hoje em dia você não vê mais abrir muito a palavra de Deus, porque as pessoas, elas cochilam em cima da Bíblia. Hoje em dia você não vê a Bíblia mais sendo aberta nas casas, porque hoje tem um videozinho de 1 minuto e meio no Instagram, que ele te dá um up mais rápido do que a Bíblia. E aí nós queremos usar aquela mensagem que nos conforta. Você é vencedor, você é vencedora. Olha, profetiza sobre a sua casa, bênçãos de Deus. Você já é abençoado. O problema de nós não sermos abençoados por Deus é não conhecer o que está dentro da palavra. Nós queremos ouvir da boca de alguém que Deus nos abençoa. A palavra diz que você é abençoado. A palavra diz que eu sou abençoado, só que você precisa lutar contra isso aí, que se chama carne, vontade humana. Eu quero ler para você em Romanos 7 agora, porque aqui em Romanos 7 nós vemos um grande apóstolo, o maior dos apóstolos, ele considera ele, na verdade, o menor, Paulo. Ele, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele abre o seu coração. Ele fala com eles: irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Está certo que nós estamos aqui implantando igrejas, abrindo igreja para cá, abrindo igreja para lá, ensinando. Ele formou vários líderes, escreveu mais da metade do Novo Testamento. E agora, Paulo, no capítulo 7, abre o seu coração para mostrar para mim e para você que eu e você não somos os únicos que lutam com um desejo que está dentro de nós, que nós queremos matar ele, mas ele está aqui dentro e precisa ser morto todos os dias. Versículo 18 ao 20. Se você está aí, diga amém. Vai aparecer aqui na tela também. A palavra de Deus diz assim: sei que nada de bom habita em mim. Ele já reconhece isso. Aí ele fala: olha, isto, a minha carne, porque eu tenho o que eu desejo de fazer, o que é bom, mas eu não faço. Pois não faço o bem que eu desejo, mas eu continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se eu faço o que eu não desejo, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Você está vendo aqui essa luta interior? Ele fala: eu sei que dentro de mim tem um desejo lá no mais profundo de fazer o que agrada a Deus, mas eu continuo fazendo o que eu não desejo. E essa luta acaba destruindo a nossa fé, por quê? Porque nós nos olhamos no espelho quando a gente erra, quando a gente cai no pecado, e a gente olha e fala: acabou minha vida, acabou minha oportunidade, eu sou um fracasso mesmo, porque olha aí, eu tento e eu sempre falho, e Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você: ainda existe esperança. Você está vivo, olha aí você respirando, você está na casa de Deus e não no hospital. Você está na casa de Deus e não no leito de morte. Você está na casa de Deus e não tem uma pedrinha escrito: nasceu aqui e morreu aqui. Você ainda tem coisas a realizar na face da terra. Paulo, ele fala aqui da sua fraqueza, mas ele não se rendeu a ela. Fale da sua fraqueza, se abra para alguém, peça a um pastor um gabinete, como algumas pessoas me ligam: pastor, eu preciso de um gabinete. O que foi? Eu preciso abrir aqui, aconteceu umas paradas aí, eu preciso...
Converse com alguém, fale das suas fraquezas, mas não se renda a elas. Porque toda vez que você cair, vai ter uma mão estendida para te levantar. Esse é o Deus que nós servimos. Porque a vitória, quem chega ao pódio, não sei se você acompanha o UFC, eu gosto de ver as lutas. Esses dias o brasileiro, ele perdeu o cinturão dele, e eu vi ele falando, a família dele estava perto assim, falou: pessoal, por que vocês estão tristes? Porque eu perdi uma luta? Está todo mundo aqui triste, vocês deveriam estar alegres. Por que agora vocês estão tristes porque eu perdi uma luta? Ele falou: agora a família do meu oponente está feliz. E é o tempo de vocês ficarem tristes. Mas ele não deixou com que aquela queda viesse determinar que ele era um fracassado. Então eu e você não podemos olhar para a nossa vida e falar assim: eu não tenho vitória nenhuma na minha vida, porque o Senhor ele tem reservado para mim e para você no tempo certo. E você precisa colher testemunhos. Toda vitória é resultado de um acúmulo de quedas vencidas, que trazem aqui várias experiências capazes de te levar de volta ao pódio. Caiu, levanta. Não volta ali mais. Foi machucado emocionalmente? Não abra mais aquela área do seu coração para aquelas pessoas que só querem te ferir. Mas não se renda à queda, porque é um testemunho para você. Todos nós temos desafios, todos nós enfrentamos lutas. Agora, é eu e você que devemos vencê-las todos os dias. Conheça as suas fraquezas, mas não passe tempo com elas. Se afaste. Eu conversando com alguém esses dias, e essa pessoa lutando com um vício, e eu falei para essa pessoa: mas por que você cai? E aí a pessoa falou: por causa disso. E eu falei: e por que você está perto disso? É porque... E não conseguiu responder. Sabe por quê? Nós caímos, sabemos onde estamos caindo e não conseguimos sair de perto. Porque nós olhamos, não caiu um raio na minha cabeça, não morri, não aconteceu nada. Aí sabe o que acontece? Deixa eu te dar um alerta, porque tudo o que você planta, você colhe. E você já viu alguém plantar num dia e ele colher no mesmo dia? Não. Já viu alguém plantar em um dia e colher no outro dia? Não. As nossas atitudes, elas têm um delay. Você faz hoje, pecou. Não aconteceu nada, vou continuar pecando. Aí daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos, você está vivendo algo com Deus, no profundo, fala aleluias. Como eu demorei a ter essa intimidade com Deus, aí as coisas ruins começam a acontecer na sua vida. Aí você fala: tem alguma coisa errada esse negócio. Eu comecei a vir na igreja, as coisas começaram a acontecer errada, mas você não sabe o que você plantou lá atrás. Quando Davi pecou, ele orou diante de Deus: Deus, não mata meu filho não, porque o Senhor falou: esse filho da sua traição, ele morrerá. E Davi orou, chorou, e Deus falou: não, a consequência ficará. Eu não tirarei você do trono, mas a consequência ficará. Então eu e você precisamos olhar para a nossa história e não olhar para aquilo que é falha e declarar falência. Nós devemos olhar para as falhas e falar: Deus, me ajuda nessa área, porque eu não quero que a minha história seja igual à história de muitos. A nossa história não pode ser resultado das circunstâncias que a gente enfrenta. Eu sou assim mesmo. Por quê? Porque meus pais são assim. Eu não consigo alguém, por quê? Porque eu nasci para ficar sozinho. Eu desisti. Por quê? Porque ninguém apoiou eu. Eu vou sair do Brasil, porque aqui no Brasil as coisas estão difíceis, eu quero ir para o país de oportunidade. Eu vou voltar para o Brasil, porque no Brasil as coisas são mais fáceis. Aí você fica, vai para um lado, vai para o outro. Tem gente aqui que foi, né? Brasil, voltou. Vai para lá, muda para cá. Vamos mudar para a Flórida, porque lá o emprego está bom. Vamos mudar para não sei aonde, porque lá tem uma porta aberta de trabalho. Você não deve ficar correndo atrás de coisas terrenas. No dia em que eu e você priorizarmos o reino em primeiro lugar, as coisas começarão a acontecer a nosso favor. Quem busca a Deus em primeiro lugar não precisa ficar mudando geograficamente. Você lembra quando
Abraão e Ló chegou diante de uma terra, eles estavam brigando porque ali os seus pastores, cresceu o animal dele, Abraão chegou para ele e falou: Ló, olha aí, tem terra o suficiente aqui, olha, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda, Deus está comigo. Essa tem que ser a nossa atitude. Abra mão daquilo que tem gente lutando. Oh, aleluia, isso aqui é para alguém. Tem gente lutando por algo que você não quer abrir a mão, e Deus está falando: deixa ir, porque eu tenho algo melhor. Abraão, ele deixou Ló escolher, e Ló olhou para as colinas, ele olhou para as cachoeiras, para o verde, ele falou: eu vou para cá, porque aqui tem água, aqui meus animais vão ficar melhor. E aquele lugar onde os olhos dele brilhou, se não fosse Abraão para voltar depois para salvar ele, porque ali Sodoma, Gomorra, Babilônia foi destruída com fogo dos céus por causa do nível de pecado que aumentou, foi o lugar que ele escolheu. Então um alerta para mim e para você nessa noite: não escolha, deixa Deus escolher. Eu prefiro deixar Deus escolher. Senhor, está aqui, onde o Senhor quer que eu vá? Ló escolheu para cá, então eu vou para cá. E naquele momento ali, sabe o que aconteceu? O Senhor falou com Abraão: olha agora para o céu, está vendo esse monte de estrela? Olha para a areia agora, está vendo esse monte de grão? Você consegue contar isso? E Abraão, imagina ele respondendo: você está de brincadeira, né, Deus? Ele falou: eu não estou de brincadeira, eu estou falando sério. Esse será a sua geração. Esse será o tamanho da sua geração. A obediência, ela traz consequências, e as consequências que deixam um legado. Eu e você não podemos escorar que alguém vai fazer, não podemos escorar que alguém vai orar por nós, nós não podemos escorar no fato de que sempre haverá alguém no nosso lugar quando nós não estivermos lá. Eu estou quase partindo para o final, mas eu quero contar essa história para você, que eu ouvi uma história de 4 personagens, 4 grupos. Foi dada uma tarefa e levantaram-se 4 grupos: o todo mundo, o alguém, o qualquer um e o grupo do ninguém. Esses são os 4 grupos. A tarefa veio para todo mundo fazer, só que todo mundo pensou que alguém ia fazer. Ok? Quando o grupo do alguém recebeu a tarefa, ele falou: é fácil, qualquer um pode fazer. Só que o grupo do qualquer um, ele falou assim: alguém pode fazer. E aí sobrou para o grupo do ninguém. Ninguém fez. Sabe, às vezes nós olhamos para as coisas, para as responsabilidades, e a gente olha e fala assim: alguém vai fazer, alguém vai posicionar. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você. Você tem um propósito na face da terra. Se você não fazer a sua parte, talvez vai causar um dominó, porque a sua responsabilidade nas costas de alguém que não suporta, vai fazer essa pessoa também escorar em uma outra pessoa, e escorar numa outra pessoa, e quando você vê, você derrubou uma multidão. Por quê? Porque você achou que qualquer um poderia fazer. Não é qualquer um que pode fazer. Deus chamou você para fazer, e você não é ninguém, você é alguém. Você é filho de Deus, você é chamado por Ele. E às vezes a gente fala assim: não, eu não tenho ministério dentro da igreja. Não, pastor, eu não estou falando de dentro da igreja. A igreja está aqui para preparar você para ser alguém lá fora. Porque muitos têm chamado dentro da igreja para ser pastor, para ser diácono, para ser presbítero, para cantar no louvor, para trabalhar na mídia. Como agora cada um está fazendo a sua parte. Tem um pregando, tem um ouvindo, tem um tocando, tem um outro regulando, um outro filmando, outro assistindo. Todos estão fazendo a sua parte. Só que amanhã, isso tudo aqui não vai estar no seu dia. De manhã cedo, quando você levantar com aquele estresse para resolver durante o dia,
não vai ter um teclado tocando assim de manhã. Para você acordar e falar, aleluias, ó, glórias, o dia vai ser bênção, estou escutando até as músicas celestiais. Não tem esse romance na sua segunda-feira. Não vai ter o pastor, pode ser que tenha aquele pastor lá do Instagram que você olha a live dele de manhã e ele vai lançar palavras sobre a sua vida, e aí você vai ouvir e você vai para o seu dia. Mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer a sua parte. Chega no seu trabalho e não faz a sua parte não, para você ver se você dura muito tempo lá. Chega na sua casa e não faz a sua parte não, para você ver se os pratos não vão começar a voar. Quando eu e você encontramos esse Deus que nos incentiva a mudar a nossa história, Ele fala, não pense que alguém vai fazer para você, assuma a sua responsabilidade. Eu e você precisamos assumir a nossa responsabilidade, porque para partir para o final, eu quero falar com você aqui de algumas histórias, de pessoas que assumiram a responsabilidade e mudaram a história. Vê se você conhece quem é essa pessoa aqui, olha. Um menino que enfrentou bullying na infância, cresceu com uma realidade difícil, saiu do seu país sozinho, foi para os Estados Unidos, construiu a sua carreira do zero. Até aí você não sabe quem é. Vou te mostrar agora o impacto que essa criança causou. Ele criou empresas como a PayPal, Tesla, SpaceX, e o nome dele é Elon Musk. Um menino que sofria bullying na escola, que saiu do seu país e veio para os Estados Unidos sozinho, e agora é um dos homens mais ricos dessa nação, entre os homens mais ricos dessa nação. Uma outra história, para te surpreender, porque você está achando que a vida é fácil para todo mundo. Vê se você conhece esse. Nasceu em extrema pobreza no interior dos Estados Unidos, sofreu abusos na infância, enfrentou muitos desafios, começou a sua carreira no jornalismo e, apesar de enfrentar preconceitos por causa da sua cor, tornou-se a apresentadora de TV mais influente do mundo. O nome dela é Oprah. Você quer mais uma história? Você quer, você não quer, eu vou contar assim mesmo. Mais uma história. Nasceu sem os braços, sem as pernas, devido a uma rara condição genética. Passou por momentos de depressão, tentativa de suicídio, mas ele decidiu mudar a sua perspectiva de vida. Ele tornou-se um dos palestrantes motivacionais mais conhecidos do mundo, inspirando milhões com uma mensagem de superação e fé. O nome dele é Nick Vujicic, eu acho que é isso que fala. Ele não tem os braços nem as pernas, e hoje ele palestra no mundo inteiro para pessoas que têm braço e perna e está desencorajado. Imagina você sentar num auditório, você veio com suas próprias pernas e aqui colocar alguém em cima dessa mesa aqui, porque é assim que ele palestra, e ele palestrar para você, motivando você a não desistir. Onde nós estamos? Pessoas saudáveis, pessoas que têm as pernas, têm os braços, está saudável, está trabalhando, está reclamando daquilo que ainda não tem. Comece a ser grato por aquilo que Deus já te deu. Cuide bem daquilo que Deus já te deu. Eu vou te contar a última história. Essa aqui você pode dar glória no meio do caminho se você descobrir quem é. Nascido em uma família humilde em Belém, cresceu como um simples carpinteiro em Nazaré, em um tempo de religiosidade baseada em regras rígidas que oprimia o povo. Ele trouxe uma mensagem radical de amor, graça e transformação. A sua pregação desafiou líderes religiosos e impérios. Ele revolucionou a forma como as pessoas enxergam Deus e o próximo, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo traído, mesmo sendo crucificado. A sua ressurreição marcou um divisor de águas na face da terra. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é
Jesus Cristo, e Ele disse: aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus aí, mas se Ele fez o impossível e fala para mim e para você que eu e você faremos a obra ainda maior, eu e você deveríamos pular dessa cadeira, sacudir o nosso espírito, balançar nossa alma e falar assim: ainda existe chance para mim. Deus, Ele colocou você na face da terra com um propósito. Deus colocou você plantado onde você está hoje com um propósito. Essa igreja está implantada aqui no meio do nada com um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus está trazendo identidade de volta nessa noite. Eu e você não estamos aqui por acaso. Existe uma parte que é só você que vai fazer. E aí? O que você está esperando para fazer sua parte? O que eu estou esperando para fazer a minha parte? Porque às vezes é preciso ver um divórcio para não desistir da família. Às vezes é preciso nós vermos pessoas no lamaçal do pecado e nos vícios para nós não cairmos nos vícios. Às vezes é preciso ver alguém que não tem braço nem perna falando do amor de Deus e da esperança para nós não desistirmos da vida. Às vezes é preciso ver alguém no presídio para você nunca querer ir para a cadeia. Às vezes é necessário você ver alguém da sua família morrer, perder a vida, para você dar valor à vida. Às vezes é necessário perder um ente querido que você não consegue nem dar um tchau, para você dar valor enquanto está vivo. Nós vivemos talvez a geração que Joel profetizou, onde os pais iam estar contra os filhos contra os pais, famílias estão sendo partidas por causa do orgulho, por causa de cada um estar pensando em si próprio. E aí quando vem a perda, quando morre, a família se une. Vamos lá no velório do fulano. Aí chega lá para falar sobre a vida daquela pessoa, não tem nem o que falar, porque não teve comunhão. E Deus está falando para mim e para você aqui: faça a sua parte enquanto existe vida, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança, eu e você precisamos entender que o Senhor te colocou onde você está para você fazer a diferença. Quando nós vemos, e eu termino aqui, a história de João Batista, você vê um homem que recebeu uma profecia desde o ventre da mãe que ele prepararia o caminho para o Salvador. E sabe o que ele fez? Ele preparou o caminho para o Salvador. Sabe o que acontece com a gente às vezes? A gente recebe palavra, aí a gente fica feliz. Nossa, Deus liberou uma palavra para mim, fui na igreja lá, o pastor profetizou, amém. Aí quer receber palavra de novo. Aí, nossa, eu estou sentindo frio, quero receber outra palavra, só para confirmar. Quer receber palavra. Deus já falou. Faça como João Batista, que entendeu Deus do ventre da mãe, que ele prepararia o caminho para o Senhor. E aí quando vieram perguntar quem ele era, ele falou: eu só sou aquele que prepara o caminho para aquele que virá, e eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E quando foi o fim da vida de João Batista, quando ele estava ali para ser degolado, imagine só, um homem de Deus, batizou muitos ao arrependimento, confrontou os líderes, falando: raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados. Imagino que ele tinha muitos inimigos, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí no seu momento ali, onde ele ia ser ceifado da face da terra, ele estava feliz porque cumpriu o chamado dele. E Jesus continuou a obra. O fim de João Batista não foi o fim da história. O fim de Jesus foi o início da história. A minha parte e a sua parte é continuar a história.
Se hoje, há mais de 2000 anos depois da ressurreição de Cristo, você está dentro de uma igreja ouvindo falar do amor dele, é porque pessoas há mais de 2000 anos não deixaram de fazer a sua parte. Eu poderia muito bem ter escutado a minha voz, ter escutado o meu coração e me tornado um grande empresário nesse país. Mas eu entendi que eu fui chamado para pregar o evangelho. Não estou falando que todo mundo aqui foi chamado para ser pastor, mas eu e você fomos chamados para anunciar a vinda do Senhor Jesus. E não é o fim da história. Será que você pode ficar de pé agora? Que eu queria orar com você. Porque talvez você entrou aqui nessa noite e durante a palavra o Senhor borbulhou no seu coração isso, de você pensar que a sua parte já tinha finalizado, de você pensar que já não tem mais nada que você deve fazer, agora é só viver a vida mesmo. Agora acabou a minha parte. Não acabou, não é o fim da história, é o início, porque a partir do momento que nós tomamos uma decisão, nós nos tornamos mais parecido com Ele. Eu contei para vocês que eu fui andar de cavalo com as crianças na fazendinha aqui, e eu tenho medo de cavalo, gente, não gosto desse negócio não. Só que a minha menina queria muito, né? Falei, vamos lá. Chegou lá, eu perguntei para meus filhos, perguntei para um, você está com medo? Aí ele, não. Perguntei para outro, você está com medo? Não. Perguntei para a Erika, você está com medo? Ela, nossa, eu tô doida para montar nesse cavalo logo. Eu falei, meu Deus, só eu com medo aqui. Eu segurei meu medo dentro de mim, eu falei, não, eu tô de boa também, a perna estava assim. Eu subi ali, a gente teve aquele momento e tal. Na hora que estava voltando para casa, coloquei uma música country e falei com a Erika, eu vou passar numa loja e comprar um chapéu, porque eu acho que agora eu sou fazendeiro nesse negócio. Já estava me sentindo dentro daquele ambiente ali. Agora, é legal você dar risada sobre a história, só que eu não conto história por contar não. Tudo, fala assim, tudo tem um propósito. Fala por favor. Tudo tem um propósito. Se eu com 1 hora, irmã Silvana, andando de cavalo, pensei que eu era fazendeiro e queria comprar um chapéu e escutar a música country, o que deve acontecer com a gente depois de 1h30 de culto, escutando a palavra transformadora de Jesus? Você tem que sair daqui dando glória. Alguém vai falar assim, que isso, não estava dando glória antes? Mas eu entrei num ambiente que mudou quem eu sou. O pastor falou para você mudar suas vestimentas? Não, que isso, o pastor falou alguma coisa, muda vestimenta? Não, o pastor também é um cara cool, ele veste diferente. Mas o próprio Espírito Santo começou a falar no meu coração, e agora eu quero parecer com esse Deus, que eu estou dentro desse ambiente. Não adianta eu e você pensar que os ambientes não moldam quem nós somos, porque molda sim. Não, pastor, eu tenho meus amigos aí, meus amigos não gostam de igreja não, mas a gente vai lá, tipo assim, é de boa, eles bebem para lá, escuta a música deles lá, mas eu estou tranquilo lá. Não está. Você está sendo influenciado sem saber, e daqui uns anos você pode vir conversar comigo e você vai falar, é verdade, pastor. Tudo começa com o ambiente. Depois do ambiente vem a decisão. Onde você está agora? Num ambiente preparado para você tomar uma decisão. Então agora eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. Se você está online, você precisa tomar uma decisão hoje, de fazer a sua parte. Cada um de nós vamos assumir a nossa responsabilidade a partir de hoje. Senhor Jesus, nesse momento eu quero apresentar cada um que está aqui, Pai. Todas as pessoas que estão aqui, que estão online nos assistindo, que o Senhor, Pai, venha nesse momento tocar os nossos corações. Se existe aqui alguém desencorajado pela vida que estava vivendo, que seja encorajado pelo Senhor, por saber que o Senhor é um Deus de nova chance, de nova oportunidade. O Senhor é um Deus que refaz a história a partir de uma decisão nossa. Nós queremos fazer a nossa parte nessa noite, Senhor. Nos ajude a assumir a nossa responsabilidade. Esse não é o fim da nossa história, esse não é o fim da nossa jornada. Nós estamos em um ambiente preparado para tomar uma decisão de te seguir para o resto das nossas vidas.
E nós não estamos falando em seguir uma religião ou fazer parte de uma igreja local, não. É fazer parte da igreja de Cristo na face da terra e viver segundo a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. E agora, todos com os olhos fechados, eu preciso te dar essa oportunidade. Porque talvez, até agora, você estava pensando no seu coração: qual é a decisão que eu preciso tomar? Qual é a minha parte? Então eu queria que você fechasse seus olhos para as distrações. Por que você pede para fechar os olhos, pastor? Porque com você com o olho aberto você está distraído com várias coisas. Fechou o olho, você só olha para dentro de si. Então olha para dentro de você agora e se pergunte: qual é a minha parte? O que é que eu tenho deixado de fazer? E será que hoje não é o dia em que o Senhor te trouxe aqui para você tomar essa decisão de você parecer mais com Ele? Você não precisa de comprar um chapéu, você não precisa de escutar certa música ou vestir como um jeito qualquer. Não, você precisa apenas aceitar no seu coração esse Jesus. Então agora, todos com os olhos fechados, se hoje foi o dia em que você decidiu: não, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus e me tornar uma nova criatura. Todos com os olhos fechados, você só levanta a sua mão onde você está, que eu quero ver você. Aqui existe alguém que deseja hoje receber nova vida em Cristo. Aqui existe alguém que deseja hoje ser renovado pelo Espírito Santo. Se você está aqui hoje e você precisa de uma oração, se você estava a ponto de desistir, ou se as coisas estavam te apertando demais, se as circunstâncias ao redor estavam deixando você aflito, Deus está aqui nessa noite para falar comigo e com você. Não é o fim da história.